Olá, alunos do ensino médio. Estamos então, iniciando mais um mês de aula, com as aulas ainda à distância. Então, vocês viram, que a gente vai encerrar o segundo bimestre com essas aulas à distância. Então, é extremamente importante aí que vocês estejam se dedicando em todas as disciplinas, O bimestre encerra agora dia 1º de agosto e vai ficar então com as aulas todas remotas. Então, nós estamos começando, mais uma aula da disciplina do projeto de vida. E até o momento, nós tivemos já um bimestre e meio de aula, a gente estava trabalhando então com a parte do autoconhecimento. Vocês viram que nós fizemos várias dinâmicas, várias atividades, algumas simples, algumas mais complexas, mas todas relacionadas aí com a parte então do nosso autoconhecimento. Então a gente se autoconhecer, para a gente conseguir definir metas, definir estratégias, ver o que a gente quer para a vida e tudo mais. E a partir de agora, a gente já vai começar a dar um enfoque, para a parte, então, do futuro. Do que a gente quer para o nosso futuro. O que você deseja alcançar, o que você deseja atingir, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas, O que você deseja realizar aí numa escala de tempo aí, curta, média e a longo prazo. Pode ser a nível de graduação, pode ser a nível de carreira profissional, um sonho, conquistar um carro, uma casa, mas o que você quer para o seu futuro? Então, a gente agora vai começar a direcionar as nossas aulas para essa visão de futuro, o que a gente deseja. E daí, para essa primeira aula, eu resolvi começar dando um enfoque nas diferenças que existem entre sonhos e metas. Porque talvez no primeiro momento, pode parecer que são coisas aí parecidas ou que, até mesmo que são a mesma coisa. E na verdade elas não são. Então a gente vai trabalhar nessa aula quais são as diferenças entre os sonhos e as metas. Ok? Então eu vou estar elencando aí para vocês as 10 diferenças principais entre os dois. Então vamos lá começar. A primeira diferença diz: metas são coisas sobre as quais está agindo e sonhos são coisas em que você está apenas pensando. Então, para a gente realizar uma meta, a gente precisa agir sobre ela. A gente precisa ter uma ação ali. Então eu quero, por exemplo, comprar um carro. Qual vai ser a minha ação para comprar esse carro? Vou ter que trabalhar para juntar dinheiro. Eu estou tendo uma ação ali. Os sonhos, a gente pode sonhar, pode imaginar, porque a gente está falando, quando a gente fala de sonho, a gente está falando mais da imaginação. A gente pode imaginar estando parado, sem levantar ali um único dedo. Até mesmo, até coloquei na observação do slide, até mesmo quando a gente está dormindo. Então, reparem que para mim realizar uma meta, eu vou ter que fazer uma ação. Pode ser uma ação curta ou uma ação longa, aí, dependendo da sua meta. E o sonho não. Para a gente sonhar, a gente basta apenas aí imaginar algo, ok? O segundo ponto é que as metas elas possuem prazos e os sonhos são apenas sonhos, Então ele não tem um prazo ali pré-estipulado. Então quando a gente quer realizar uma meta, dependente de qual meta que seja, a gente precisa colocar um prazo para ela. Então eu vou seguir aí ao longo do slide trabalhando com essa meta do carro, mas poderia ser qualquer outro tipo de meta, tá? Estou usando o exemplo do carro porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, como eu falei para vocês, falando em relação ao carro, primeiro eu preciso fazer uma ação. Qual vai ser a minha ação, as minhas atitudes para me conseguir comprar esse carro? E o prazo que eu vou estipular? Então, eu quero comprar o carro quando? Vou querer comprar o carro agora em 2020, eu vou querer comprar o carro em 2021, eu vou fazer o planejamento desse carro para daqui 5 anos. Qual que é o prazo que a gente vai ter ali estipulado? Porque a minha ação precisa ser em cima desse prazo. Então, por exemplo, se eu quero comprar o carro esse ano, eu vou precisar de conseguir o dinheiro esse ano. Então, eu vou ter que ter uma ação para conquistar esse dinheiro muito mais aí eficiente do que, por exemplo, se eu planejasse para daqui 5 anos. Então, a gente precisa colocar nas nossas metas um prazo, uma data ali de validade. E os sonhos, eles não têm essa questão. Eles podem acontecer aí e vão acontecer sempre. Então,
A gente pode ter sonhos ao longo da vida inteira e muitos desses sonhos eles acabam muitas vezes não sendo alcançados ou muitas vezes eles acabam até mesmo mudando. Então reparem que um tem um prazo aí de validade, né, entre aspas, e o outro não. A gente vai estar sempre, enquanto a gente estiver vivo, sonhando. No terceiro ponto, sonhos são livres e metas têm um custo. Então eu coloquei ali, ó. Enquanto você pode sonhar de graça, até então, né, a gente não paga nada para sonhar, metas não existem sem que você pague um preço. Seja o tempo, seja dinheiro, seja esforço e seja suor. Daí eu coloquei uma pergunta ali. Como você irá pagar suas metas? Então, para a gente conquistar uma meta, voltando do carro, tá? Eu vou sempre usar esse exemplo. A gente vai ter, então, um custo para me alcançar ela. Então, falando aí do carro, eu vou ter que ganhar dinheiro. Para mim ganhar dinheiro, eu vou ter que me esforçar através da minha profissão, né? E isso vai requerer tempo. Então, eu vou ter que trabalhar um tempo ali, né? Vou ter que fazer uma economia de dinheiro, com esforço, ali, com suor, para mim poder guardar esse dinheiro para mim conseguir comprar esse carro e conquistar a minha meta. Os sonhos não. Então, a gente pode estar sonhando aí constantemente, né? Todos os dias, e eles não vão ter custo nenhum, ok? 4. Metas produzem resultados. Sonhos, não. Então, eu coloquei ali e começo com questionamentos. Então, quer mudar de vida? Quer mudar seu trabalho? O seu estilo de vida? As metas, elas podem fazer isso. Então, coloquei a situação. Um amigo próximo acaba de lançar um livro. Ele fez isso. Se tivesse permanecido como um sonho, sua vida inteira teria sido como sempre foi. Então, isso aqui é uma realidade. Eu costumo falar bastante isso em sala de aula, e o pessoal que já está comigo há bastante tempo, né, sabe que para a gente ter o resultado dentro de alguma coisa, a gente precisa batalhar, a gente precisa ir atrás, né? As coisas, infelizmente, as coisas não caem do céu. Então elas são bem difíceis aí de serem conquistadas. Então eu preciso, por exemplo, eu coloquei algumas situações, né? Se eu quero mudar de trabalho, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que realizar para mim conseguir mudar de profissão? Só falar, eu quero mudar de trabalho, não vai acontecer nada, né? Concordam comigo? Então, eu quero mudar de área. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir atrás de um curso, eu vou ter que ir atrás de me aperfeiçoar naquela área. Eu vou ter que fazer ações para que eu consiga alcançar essa minha meta, que no caso aí é mudar de profissão. Então, a gente não tem como a gente ficar parado esperando as coisas acontecerem. Foi o exemplo aí que eu coloquei. Então, a pessoa, ela lançou um livro, ela fez isso, ela lançou o livro, ela escreveu e foi lá e lançou. Mas se ela tivesse ficado sonhando, eu quero escrever um livro, eu quero escrever esse livro, o tempo iria passando, né? Ela iria ficar sonhando com este livro e não iria conseguir realizar. Então, não ia passar de um sonho, ok? No ponto número 5. Então, os sonhos são imaginários e as metas são baseadas em realidade. Então, coloquei também algumas situações, né? Sempre fica mais fácil da gente imaginar. Então, você pode sonhar que é o super-homem. Mas isso provavelmente não irá acontecer. Então, isso vem aí da nossa imaginação. Como eu falei, a gente pode imaginar, a gente pode sonhar com N coisas. Então, não existe um limite para a questão do sonho, porque, como eu falei, como eu coloquei aí, eles são imaginários. E as metas são sobre as coisas que você ocasionalmente pode conseguir. Então, elas estão enraizadas na realidade do seu mundo. Metas devem ser grandes, mas não ali supernaturais, né? Então, as metas, a gente está falando de coisas que são possíveis de ser alcançadas. Talvez seja uma coisa mais simples que você consiga alcançar no intervalo de tempo relativamente curto. Talvez seja uma coisa que você precisa programar e você vai precisar de vários anos para conseguir. Por exemplo, construir uma casa, talvez, né? Então, você vai ter que comprar o terreno, já vai ter um custo alto. Você vai ter que comprar os materiais, vai ter que contratar pedreiro. Tem a demanda de tempo para essa casa ficar pronta. Então, ela pode demorar. Mas ela está dentro de uma possibilidade que você pode alcançar. Certo?
E os sonhos não tem essa perspectiva, porque muitos deles são muito imaginários. Então, acabam aí muitas vezes fugindo da realidade, ok? No ponto de número 6, nós temos ali, as metas elas possuem uma linha de chegada. E os sonhos eles jamais precisam terminar. Então, como eu tinha falado, né, os sonhos eles podem seguir para sempre e não precisam ter um ponto final. Lembrando que geralmente conforme a gente vai avançando aí de idade, né, os nossos sonhos eles costumam ir mudando. Alguns permanecem, mas muitos deles acabam mudando. E as metas, a gente define ali uma linha de chegada, que é quando de fato você vai conquistar aquilo que você estava lutando, que eu falei da questão do carro. Então eu trabalhei, guardei dinheiro ali todos os meses e no final do ano, por exemplo, eu tirei esse carro, eu comprei ele. Então eu conquistei minha meta. A minha linha de chegada foi a compra do carro. Então eu fiz um monte de ações no período anterior para que no final do ano eu conseguisse comprar ele. Então na hora que eu consegui comprar, eu realizei a minha meta estipulada. A gente pode trabalhar com uma ou com mais metas. Lembrando que a gente precisa colocar um limite ali também, senão a gente só vai ficar se desgastando e muitas vezes acabando ficando frustrado com a situação. Então a gente precisa dar um passo de cada vez, ok? No número 7, os sonhos podem inspirar você e as metas elas podem mudar a sua vida. Então os sonhos eles podem acabar te dando algum tipo de motivação. Como eu falei, eles podem acabar te inspirando de alguma forma. Mas para você ver a mudança mesmo, né, em relação à sua vida, elas acontecem não através dos sonhos, e sim através das metas, que como eu falei, a gente vai estipulando ao longo da vida. Então, o carro, a casa, o curso superior que você deseja fazer. Então, a minha meta é me formar em medicina. O que você vai fazer para que você se forme em medicina? Qual vai ser as suas ações? A minha ação, então, eu preciso fazer uma faculdade pública, eu vou estudar muito. Então, a minha ação vai ser que eu vou estudar por dia 10 horas. Isso é uma ação. Então, na segunda-feira, por exemplo, eu vou estudar no período da manhã biologia e no período da tarde eu vou estudar português. Então, essas são suas ações, certo? Então, a gente precisa ter essas metas para a gente conseguir ver mudança na nossa vida. E a gente tem que, como eu falei já no slide anterior, né, dando um passo de cada vez. Número 8. Então, as metas elas precisam ter foco, os sonhos não. Então, os sonhos eles podem ser equivocados, né? E até pensamentos alternados ali que fujam, né, da realidade, falando a nível do nosso planeta. E as metas, elas precisam ter uma mira, elas precisam ser bem específicas. Então, é importante que quando vocês vão estipular uma meta, que você não fique em cima do muro, tá? Isso é muito comum de acontecer com as pessoas. Então, se eu quero uma coisa, eu preciso dar um foco naquilo que eu quero, sem ficar oscilando. Exemplo, vou falar do carro. Eu quero comprar um EcoSport. É um carro, um modelo de carro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar quanto esse carro custa. Eu vou decidir o ano do carro. Eu vou decidir se eu vou pegar ele 0 km. Eu vou decidir se eu vou fazer um financiamento, se eu vou pagar ele à vista. Mas eu dei o enfoque para o carro e para o modelo. Agora, imaginem a situação assim. Eu quero comprar um carro. Ok, já é a primeira ali, meta sua. Daí hoje hoje eu quero comprar um Corsa. Amanhã eu quero comprar um Jeep. Depois eu quero comprar o EcoSport. Reparem que fica uma coisa sem foco. Porque cada carro vai ter o seu valor, concordam comigo? Então, como é que você vai focar no carro ali, né? Como é que você vai estipular as ações para você atingir sua meta se você não consegue decidir nem qual modelo de carro você quer comprar? Então, hoje você quer um, amanhã você quer outro, depois de amanhã você já quer outro. Daí, no outro dia você já não quer mais nada. Então, acaba ficando uma coisa sem foco. E daí, isso acaba fazendo com que você desvie, né, sua atenção e muitas vezes acabe não realizando a sua meta porque ela não estava muito bem ali desenhada.
Faltou foco para ela. Ela ficou muito bagunçada. Vamos colocar dessa forma. E isso vale para as outras coisas. Ah, eu quero fazer um curso superior. Hoje eu quero fazer medicina veterinária, daí amanhã eu quero fazer medicina, daí no outro dia eu quero fazer biologia, daí no outro dia já muda completamente, quer fazer engenharia. Reparem que fica uma coisa meio perdida. Fica uma coisa ali sem o foco. E daí muitas vezes a gente acaba não conseguindo realizar. Então é importante a gente ter foco, muitas vezes até colocar no papel o que a gente quer, certo? Na número 9, metas necessitam de dedicação. Guarda essa palavra. Necessita de dedicação. E os sonhos precisam apenas da sua dedicação. Reparem que é muito parecido, mas tem as palavrinhas-chave ali que são diferentes. Então, sonhar é fácil. Praticamente aí todo mundo, né, quase todo mundo tem um sonho. Mas as metas, elas são difíceis. Poucas pessoas, elas possuem metas. E as metas, pra gente, como eu falei já nos slides anteriores, pra gente alcançar, né, tem a necessidade, não é precisar, é necessário que você se dedique a ela. Então, seja trabalhando mais, seja economizando mais, seja suando mais, mas a meta tem essa necessidade de muita dedicação para ela ser alcançada, para ela ir ser realizada, ok? E por fim, né, o número 10, os sonhos, eles ampliam a sua imaginação. A gente está trabalhando com coisas aí imaginárias, que podem até muitas vezes fugir da realidade. E as metas, elas vão ampliar você. Então, sonhos, a gente sonhar pode levar a sonhos cada vez maiores. Então, eles esticam, né, os limites da sua imaginação. Como eu falei, muitas vezes, fugindo da realidade. As metas, elas ampliam, né, a gente. Então, elas vão aumentar as nossas habilidades, elas vão aumentar nossas capacidades e elas vão mudar a gente, né, de acordo com as nossas atitudes, ok? Então, eu espero, né, que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido, né, a diferença entre sonhos e metas. É importante, sim, a gente sonhar, mas mais importante ainda é a gente estipular as nossas metas para a gente ter uma eficiência em conquistar os nossos objetivos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Caso ainda fique alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu vou estar atendendo a cada um de vocês. Do mais, né, tenham uma excelente semana, um excelente mês, né? Estamos entrando aí no mês de julho. Passamos aí da metade do ano, né? Se Deus quiser, logo essa pandemia passa. E fiquem bem. Até logo. Tchau, tchau.